tchan, 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 tcharam, tchan, 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 Eu cheguei animada, um pouco frustrada aqui com a internet, mas com essa música, tchá, 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 Deep Purple, estou de Purple hoje, para combinar com Deep Purple. Quem baixar o PDF, que eu vou estar olhando para ele aqui agora também, vai ver que a gente tem um slide super diferente hoje, que é o primeiro slide, a primeira página aí do PDF, que conta mesmo a história da música, porque essa é uma música verdadeiramente histórica, não só pelo riff de guitarra ser histórico, ser considerado por muitos o melhor, o mais famoso, o mais lembrado de todos os tempos, tá? Mas porque ela realmente conta a história de uma situação real que aconteceu e que não é nada legal, que foi um incêndio no Cassino Barrière de Montreux. Em inglês eles chamam só de Montreux Cassino, mas em português a gente chama de Cassino Barrière de Montreux, na Suíça, em 4 de dezembro de 1971. Tem uma foto, inclusive, que saiu no jornal naquela época desse incêndio do Cassino Montreux. E é uma história realmente de lendas do rock, porque é o seguinte, o Deep Purple ia gravar um álbum, o álbum Machine Head, que existe esse álbum, né, saiu, que é onde tem essa música, Smoke on the Water, e eles iam gravar o álbum nesse cassino, naquela semana, e nesse dia do incêndio, eles estavam no cassino assistindo a um show do Frank Zappa. E na música vai falar Frank Zappa and the Mothers, que era o nome do grupo The Mothers of Invention. Frank Zappa and the Mothers of Invention. E no meio do show do Frank Zappa, um cara louco disparou um sinalizador que tem chama e pegou fogo, botou fogo no cassino, no meio do show. Então foi aquela correria, imagina todo mundo teve que sair correndo. Tem uma pessoa que eles mencionam na música, Funky Claude, que é o Claude Knobs, que é um dos cofundadores do famosíssimo Festival de Jazz de Montreux, e ele estava lá no dia, e ele ficou ajudando a tirar as pessoas do local, do incêndio, enfim, foi aquela confusão, o cassino foi destruído pelo incêndio, e aí depois que o Deep Purple saiu de lá, porque incêndio, vocês sabem, aquilo queima por horas, né, depois fica aquela fumaça e tal, e aí eles ficaram assistindo, depois que eles saíram de lá, eles foram para um restaurante que tinha vista, dava para ver o cassino. E aí aquela fumaça foi indo para o Lago de Genebra, porque o cassino ficava na beira do Lago de Genebra. Então, Smoke on the Water é a fumaça do incêndio que se espalhou, ficou por cima do Lago de Genebra, e Fire in the Sky, porque estava de noite e tinha aquele fogo, toda aquela chama subindo, né, no céu da Suíça à noite. Então eles tiveram essa ideia, né, do Smoke on the Water, depois o guitarrista criou esse riff de guitarra, que ficou sendo um dos mais famosos de todos os tempos, e essa música, então, acabou entrando no disco Machine Head, que foi gravado dias depois desse incidente. Esse incidente aconteceu no dia 4 de dezembro de 71, e as gravações aconteceram entre os dias 6 e 21 de dezembro do mesmo ano. E aí tem outras curiosidades, que eles gravaram esse disco no estúdio móvel dos Rolling Stones. Agora, imagina o que é um estúdio móvel em 1971. Porque hoje em dia home studio é uma coisa super fácil, super acessível. Mas em 1971 tinha que ser uma banda muito, muito grande, tipo Rolling Stones, para ter um estúdio móvel. E aí eles iam gravar com o estúdio móvel do Rolling Stones, que era o equipamento todo móvel, no Cassino Barrière, e eles acabaram sendo realocados para o Grande Hotel em Montreux, ok? Então, essa letra menciona Claude Knobs, que é um dos cofundadores do Festival de Jazz, o Frank Zappa, o The Mothers of Invention, né? Os próprios integrantes estavam lá, então é realmente uma música que carrega uma parte da história do rock dentro da música, o que é super bacana. E ainda tem o nosso tchá, 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 que é super legal. Então, vamos lá, vamos agora à letra da música. Então, começando. We all came out to Montreux. Viemos todos para Montreux. On the Lake Geneva Shoreline. Às margens do Lago de Genebra. Shoreline seria a margem da água. Poderia ser de um rio, de um lago, de uma praia, ok? Então, the Lake Geneva Shoreline, às margens do Lago de Genebra. To make records with a mobile. Para gravar um disco com um móvel. Só que esse mobile is a mobile, um estúdio móvel, ok? Mobile study. Ele não falou aqui, mas é um estúdio móvel. We didn't have much time. Nós não tínhamos muito tempo.
Pensa o custo, a logística das produções, né? Ainda hoje é complicado, naquela época, então, não tinha muito tempo, estava tudo amarradinho. Frank Zappa and the Mothers, Frank Zappa e o The Mothers of Invention, que era o grupo, were at the best place around. E aí, traduzindo literalmente, estavam no melhor lugar por lá, o melhor lugar das redondezas. Só que normalmente quando você fala de uma banda e você fala they are at em um lugar, quase sempre é que eles estão tocando, eles estão se apresentando naquele lugar, ok? Então, Frank Zappa and the Mothers estavam tocando, se apresentando no melhor lugar por lá. But some stupid with a flare gun, mas algum idiota, algum estúpido com um sinalizador, burned the place to the ground, incendiou o local, destruindo. E a gente vai ver essa expressão, to burn to the ground, ok? Já já a gente vai ver em detalhes. Smoke on the water, fire in the sky. Fumaça sobre a água, fogo no céu. Smoke on the water, fumaça sobre a água. They burned down the gambling house. Eles queimaram totalmente o cassino. E aqui, gambling house, gamble seria apostas, quando você aposta. Então, gambling house é uma casa de apostas, ok? Ou seja, no caso aqui, o cassino. It died with an awful sound. A casa ruiu, a casa morreu com um som terrível. Funky Claude was running in and out. Funky Claude, que é o Claude Nobbs, estava correndo para todo lado, estava entrando e saindo, corria para dentro, corria para fora. Então, esse running in and out, né? Você imagina uma pessoa correndo para lá e para cá. Pulling kids out the ground. Tirando kids, você pode ter pensado como criança, mas muitas vezes, especialmente pessoas um pouco mais velhas, chamam jovens no geral de kids. Então, num show do Frank Zappa, você não imagina crianças mesmo, mas sim jovens, ok? Pulling kids out the ground, tirando os jovens do local. When it all was over, quando tudo terminou ou estava terminado, we had to find another place. Nós tivemos que encontrar outro lugar. But Swiss time was running out. Mas o tempo suíço estava se esgotando. E aqui tem até uma brincadeira com essa ideia do Swiss time, porque se fala do relógio suíço, né, os melhores do mundo. Então a ideia aqui do Swiss time, né, aquele tempo suíço, aquele tempo perfeito que eles tinham para fazer o disco, já estava se esgotando. It seemed like we would lose the race. Aliás, it seemed that we would lose the race. A gente vai falar disso, inclusive. Mas aqui não é seemed like, seemed that we would lose the race. Parecia que perderíamos a corrida. Que corrida, né? Essa corrida contra o tempo, essa corrida de conseguir gravar o disco. We ended up at the Grand Hotel. Terminamos no Grande Hotel. It was empty, cold and bare. Estava vazio, frio e esse bare pode ser algumas coisas diferentes. Aqui a gente colocou desocupado, porque a ideia do bare, por exemplo, barefoot é descalço. Quando seu pé está bare, quer dizer que ele não tem sapato, ele não tem nada ao redor dele. Então, a Bare Hotel poderia ser tanto um hotel que estivesse, que fosse muito, muito simples, que não tivesse uma boa mobília, sabe? Que tivesse só o basicão mesmo. Ou poderia ser um hotel que tivesse realmente vazio, desocupado, bare, sem itens de mobília, completamente vazio, ok? Aqui a ideia é que ele estava desocupado, não estava em suas plenas capacidades, digamos assim, ok? A gente não sabe se ele estava totalmente vazio ou se ele estava um pouco básico demais, mas com certeza ele não estava ali no seu apogeu, totalmente pronto para receber os hóspedes com todos os mimos, etc. But with the rolling truck stones staying just outside. Então aqui, rolling truck stones é o jeito que eles se referiam ao caminhão, que era o estúdio móvel dos Rolling Stones. Então, rolling truck stones, e thing é a coisa, né? Então aquela coisa do caminhão do Rolling Stones, lá fora, né? Just outside, making our music there, fazendo nossa música lá. Então eles acabaram fazendo nossa música lá. Então, quer dizer, fazendo a música deles lá. With a few red lights and a few old beds, então com algumas luzes vermelhas e algumas camas velhas, we made a place to sweat. Fizemos um lugar para suar, então para fazer rock and roll. No matter what we get out of this, não importa o que ganhemos com isso, I know, we'll never forget. Eu sei que nunca esqueceremos. And that's all, isso aí. E essa é a letra de Smoke on the Water.
Então, gente, vamos ver o seguinte. Nas nossas estruturas de inglês, hoje a gente tem coisas muito bacanas para ver. Tem um momento que ele canta o seguinte: burn the place to the ground. E aí, qual é a tradução literal disso? Burn the place to the ground, até o chão. Ground é o chão. Ok? Ground floor é o piso térreo, né? Então, burn the place to the ground, queimou o local até o chão. Qual é a ideia de queimar até o chão? É de destruir completamente. Então, não deu aquela chamuscadinha, não. Destruiu mesmo, queimou tudo, né? Do teto até o chão. E o que é muito interessante nessa expressão, to burn to the ground, é que você tanto pode usar para quem incendeia, ou seja, alguém burn something to the ground, ou seja, queima outra coisa até o chão, como também pelo próprio estabelecimento que pega fogo. Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem. They burned the city to the ground. They burned the city to the ground. Eles queimaram a cidade até o chão. Ok? Ou seja, eles destruíram a cidade. Então, they burned the city to the ground, dá a entender o quê? Que eles quem? Um grupo de pessoas, colocaram fogo na cidade e destruíram-na completamente. Ok? Se eu estivesse me referindo à cidade, essa mesma cidade, eu poderia dizer the city burned to the ground. A cidade queimou até o chão. Ou seja, a cidade queimou até sua total destruição. Ok? E eu ainda poderia também usar a voz passiva e dizer the city was burned to the ground. A cidade foi queimada até o chão, ou a cidade foi destruída pelo fogo, foi destruída nesse incêndio. Ok? Então, they burned the city to the ground, the city burned to the ground, the city was burned to the ground. Alright? Uma expressão muito parecida com burn to the ground, que também aparece na música, é burn down. Tá? To burn down, queimar para baixo, mesma coisa que burn to the ground, ou seja, queimar até o chão, queimar tudo, queimar completamente, tá? E mais um extra, aí uma curiosidade, é que o verbo queimar, to burn, ele tem duas maneiras diferentes para se fazer passado e particípio, tá bom? Porque tanto ele pode ser visto como um verbo regular, e aí se ele é um verbo regular, como é que você faz o passado dele? Momento do curso intensivo, como é que você faz o passado de um verbo regular? Você coloca o ED no final, certo? Então você diria burned. Lembrando que o E não é pronunciado, então você não vai dizer burned, right? You didn't say that, right? Então você diz burned, burned, ok? Ou você pensa em burnt, B-U-R-N-T. E aí você estaria vendo ele como um verbo irregular. Ele pode ser visto das duas formas, as duas estão corretas, tá bem? Eu coloquei aqui nos exemplos como burned, com ED, tá? Mas eu coloquei escrito ali embaixo que as duas estão corretas. Então pode ser burn, burned, burned, or burn, burnt, burnt, com T. Yes? Vamos para o próximo slide aí dessa parte 2, que é outra expressão muito bacana também, e que também vai nos abrir aí um pequeno leque de possibilidades. Lembra que ele disse, but Swiss time was running out? O tempo suíço estava se esgotando? Pois é. Então, to run out é um phrasal verb, ok? Phrasal verb, verbo com preposição, phrasal verb. Que significa o quê? Acabar, esgotar-se. Então, the Swiss time was running out, o tempo suíço estava acabando, o tempo suíço estava se esgotando, ok? Então, eu coloquei aqui um exemplo sem a parte da Suíça, só, our time is running out. Nosso tempo está acabando, nosso tempo está se esgotando. Our time is running out. Agora, se eu pegar esse mesmo run out e eu colocar um of, ok? To run out of something, alguma coisa, something, significa ficar sem alguma coisa. Então, agora eu estou me referindo à pessoa. Eu fico sem alguma coisa. Por quê? Porque aquela coisa acabou, porque aquela coisa se esgotou. Então, vamos pensar no tempo que estava acabando. Eu posso dizer, we are running out of time. We are running out of time. Nós estamos ficando sem tempo. Por quê? Porque o tempo está acabando. Time is running out. So, if time is running out, we are running out of time. How interesting is that, huh? We ran out of money during the trip. Nós ficamos sem dinheiro durante a viagem. We ran out of money during the trip.
ok? Então, to run out sozinho é a própria coisa que está acabando. Time is running out, o tempo está acabando. To run out of something é ficar sem alguma coisa. Então, é você que fica sem alguma coisa. We are running out of time. Nós estamos ficando sem tempo. Super bacana, né? Essa expressão de ficar sem. E esse ficar sem, gente, você pode pensar qualquer coisa que você precise. Pode ser um mantimento, pode ser açúcar. We are running out of sugar. We are running out of coffee. Ai, que terror ficar sem café. We are running out of coffee. Ok? Or coffee is running out. O café está acabando. Alright? Next! Essa parte 2 hoje está muito caprichada, muito bacana. It seemed that we would lose the race. E aí, na tradução, parecia que perderíamos a corrida. Então, esse it seemed that parecia que. E aí eu coloquei, então, to seem like ou to seem that, tá bom? Tanto faz, pode aparecer seem like, pode aparecer seem that. É o parecer, quando você fala numa frase parece, levando em consideração as informações que você tem sobre alguma coisa, a respeito de alguma coisa. Ou seja, é como se você estivesse dando o seu parecer, ok? Sua percepção geral sobre alguma coisa. Então, você pensou sobre aquilo, avaliou, pensou nos prós e nos contras, viu a situação toda, e aí você, então, dá o seu parecer. Então, quando você fala parece que, dando esse seu parecer, você vai usar o seem, que pode ser seguido de that ou então de like, alright? Agora, por que isso é tão interessante? Porque o verbo parecer em inglês é um verbo que não é um, são vários. Interessantíssimo. Por quê? Porque, aliás, interessantíssimos, né? Porque são vários. Por quê? Porque você sempre se refere a parecer, levando em consideração o sentido que você usou para chegar àquela conclusão. Como assim? Eu explico. Don't worry, be happy. Digamos que eu queira dizer que você se parece com seu pai. Eu olho para você, eu vejo a sua aparência física, eu estou comparando a sua aparência com a aparência do seu pai. Que sentido eu estou usando para isso? Tato? Paladar? Audição? Não, eu estou usando a minha visão. Então, quando eu digo que você parece com seu pai em relação à aparência, eu estou adquirindo essa percepção visualmente, eu digo you look like your father. E aí vai ser sempre like, tá bom? Então, lá no sim, quando eu dou minha percepção geral sobre algo, tá? Eu estou usando minha mente, meu raciocínio, eu uso sim, tanto pode ser sim that ou sim like. Todos os outros vai ser sempre like, tá bom? Então, ó, você se parece fisicamente, em aparência, com seu pai. You look like your father. Agora, vamos imaginar o seguinte: você está falando com a sua namorada, ou com a sua esposa, ou com a sua amiga, e ela está falando alguma coisa e ela soa igual à mãe dela. Ela está falando exatamente do jeito e as mesmas coisas que a mãe dela fala. E aí você diz assim: nossa, você parece sua mãe. Eu não estou dizendo que você parece fisicamente, eu estou dizendo que você parece a maneira que você soa como a sua mãe. E o verbo soar em inglês é to sound. To sound. Então, como será? Vamos lá, momento do curso intensivo. Como será que você diria, você parece sua mãe, pensando que eu estou adquirindo essa informação pelo ouvido, eu estou usando a minha audição para comparar você com sua mãe? Quem será que acertará esta mensagem? Esta mensagem, que eu estou olhando aqui, mensagem de bate-papo, eu estou olhando a mensagem. Quem será que acertará esta frase? It's almost a riddle. Tcharam, tcharam, tcharam. You sound like your mother! Yes, o Edu Santana é rápido aqui nos exercícios. Very good. You sound like your mother. Então, agora eu estou falando, ok? You sound like your mother. O Eli perguntou, quem tá com PDF, vale? Vale, hora essa, vale. Você pode até fechar o olho e não olhar. Mas pode sim, you sound like your mother, ok? E aí, a gente tem um último exemplo que é o seguinte. Imagina que eu faço pizzas. Eu não faço, unfortunately. Mas imagina que eu faço pizzas, tá bom? E aí eu vou num outro lugar, como uma pizza, e eu falo, nossa, essa parece com as pizzas que eu faço. Esse parecer, eu estou chegando a essa conclusão pelo meu paladar.
E aí, esse parecer, então, em inglês vai ser o verbo to taste, ok? Que tem a ver com o gosto, sentir o gosto, paladar de alguma coisa. E aí eu vou dizer, então, this pizza tastes like the ones I make. Esta pizza parece, tastes like the ones I make. Super interessante, né? Isso é muito interessante. Realmente tem a ver com uma situação que é bastante falada, especialmente no mundo dos poliglotas, mas também do bilinguismo de maneira geral, que quando você aprende uma outra língua, você não aprende só um conjunto de regras gramaticais, um conjunto de códigos, você aprende a pensar de uma nova maneira. E isso, inclusive, tem a capacidade de deixar você mais esperto, mais inteligente mesmo, porque você faz mais processamento, você faz mais sinapses. Então, isso aqui é um exemplo disso. Não é só gramática, não é só, é uma decoreba. É uma interpretação. É uma nova maneira de pensar, que você nunca precisou pensar dessa forma, porque em português você só precisa falar parece. Então, você parece com sua mãe, você parece com seu pai fisicamente, essa pizza parece com as que eu faço. Só que quando eu vou falar inglês, eu vou ter que realmente parar e pensar que sentido que eu estou usando. Se for o tato, eu vou falar feels like, it feels like. Se for o paladar, it tastes like. Se for o som, it sounds like. Né? Se for visual, it looks like. E a gente ainda tem aqui tem o smells like. Se o cheiro parece com alguma coisa, it smells like. Parece feijão. Smells like beans, ok? E o seem, que seria o racional. To seem like, ou seem that, esse é o único que aceita o that. Então, é quando você usa todo o seu processamento, toda a sua percepção sobre aquilo, ok? Você não está focando só no visual ou só no auditivo, mas nas informações que você tem sobre algo para dar o seu parecer. Muito legal, né? Eu adoro ensinar isso, que é super bacana, ok? You smell like a flower, yes. You smell like a flower. All right. Gostei, Fernanda. Fernanda falou assim, responderam certo porque fazem o intensivo. Isso aí, no intensivo vocês já tiveram essa aula. Quer dizer, depende de onde você está no intensivo. Quem está começando agora ainda não teve, mas quem já está mais pro finalzinho já teve essa aula, né? Quem já passou do meio. E a Nilza está perguntando se pode falar você diria running, por exemplo, né? Eu estou ficando sem paciência. Pode sim, I'm running out of patience. Estou ficando sem paciência. I'm running out of patience. Pode usar sim, tá bom? Sem problema. Ok? Fernanda Cristina, você pode fazer o intensivo também, viu? Se inscreve lá na lista de espera e aí você vai estar aqui respondendo corretamente, junto com os alunos do intensivo no Team Teacher Milena. Ok? E sim, pessoal, tudo isso está no PDF, tá bom? Quem estiver acompanhando agora sem olhar no PDF, não se preocupe que está tudo lá, tá? Então vocês vão poder olhar depois, ok? Fernanda falou, precisa desse intensivo. Fernanda, I'm waiting for you. I've been waiting for a girl like you. E a Lorraine está perguntando se esse intensivo é válido só para quem está no começo. Não, Lorraine, porque o intensivo ele cobre todo o conhecimento principal estrutural dos níveis básico e intermediário, tá bom? Mas o que é mais legal ainda é que, além disso, mesmo que você já tenha estudado, porque é o caso da maioria das pessoas, né? Elas já estudaram. É muito raro alguém hoje que nunca estudou inglês na vida. Embora, se esse for o seu caso, você pode entrar no intensivo, porque eu começo do zero, você não precisa saber nada. Porém, mesmo que você já tenha estudado, e quem está aqui que for aluno pode dar seu depoimento. Você já estudou, você não estudou, esse é o primeiro curso. Gente, quem está aqui que é aluno do intensivo, conta para mim se você já estudou inglês antes ou se é seu primeiro, assim, oficialmente, né? Como professor, seja em curso, na escola, professor particular. Conta aqui para mim se você já estudou ou não, tá? Mas a maioria das pessoas já tiveram algum contato, já fizeram curso, às vezes já aprenderam um pouco, mas ou não conseguiram completar, não conseguiram dar continuidade na época, ou então não destravaram a fala, o que é muito comum também, né? Porque muitos cursos eles focam mais na gramática, você lê muito, você escuta, você completa a lacuna, mas você não participa ativamente, ou seja, você não fala nada nunca. Então você fica ali só passivamente, aí faz o exercício, só que você não está realmente processando, você não está usando a língua em tempo real, porque a fala é tempo real. A escrita não é, você tem todo o tempo para parar, olha, acho que eu escrevi uma besteira, vou fazer de novo. Então, quando você está completando lacuna, é uma situação muito diferente do dia a dia, não é verdade? Então, é super importante você
ter essa prática desde o início. Então, o que é bacana para quem já estudou inglês e vai para o curso é que mesmo você pegando da aula 1, pegando do zero lá, junto com os iniciantes, que é o que eu recomendo, você vê uma metodologia que é muito diferente, que realmente você fala inglês, fala desde a primeira aula, e você experimenta o inglês de uma forma muito diferente. Então, é como se você refizesse um caminho, você não fica ali, então vou começar do começo, vamos lá, vou aprender o verbo to be, de novo, I am, you are, nada disso, é muito diferente, entendeu? O que o YouTube fez com minhas mensagens? O YouTube apagou tudo. Agora apareceu. A Jocely disse que o curso é ótimo. O YouTube tá piscando, gente, meus comentários. Fica tudo preto de vez em quando. Então, a Jocely disse que o curso é ótimo. Falou, Lorraine, o curso é ótimo. Jocely, deixa eu te parabenizar ao vivo, porque a Jocely terminou a aula de número 60. Parabéns, o curso tem 60 aulas. Então, a Jocely completou o curso. Jocely! Marcy disse, your explanations are awesome, impossible not to understand. As explicações são ótimas, é impossível não entender. Que ótimo, Marcy. Muito obrigada. Mas se você não entender alguma coisa, fica à vontade para perguntar, que eu explico novamente, ok? A Vanessa ficou em dúvida entre o running out e o ran out. Vanessa, a diferença aqui do running e do ran é só que eu tô conjugando o verbo to run, tá? Quando a gente tem um phrasal verb, e sim, Lorival, são phrasal verbs, né? A gente tem ali verbo com preposição que juntos têm um novo significado, né? Porque run é correr, out é fora, então run out não é correr para fora, é acabar. Então, isso é um phrasal verb, quando você tem um verbo que se junta com uma preposição e, digamos, eles se casaram, ok? E desse relacionamento bonito nasce um novo significado, que não necessariamente tem a ver com o pai nem com a mãe, sabe? É o filho. Não tem, às vezes o filho não tem nada a ver com o pai nem com a mãe. Pois é, esse é o phrasal verb, ok? Então a gente teve lá um verbo, se casou com uma preposição. E olha, masculino e feminino. Um verbo se casou com uma preposição, tiveram um baby, que é esse novo significado, ok? Ele pode puxar o pai, ele pode puxar a mãe, e ele pode não puxar nenhum dos dois. E isso é normal, assim como na vida, não é verdade? Então, nesse caso, a gente vai conjugar o verbo, certo? Porque a preposição não pode ser conjugada. Então, se to run out significa acabar, o run é o verbo desse phrasal verb. Então, é nele que eu vou mexer quando eu quiser falar de diferentes tempos verbais. Então, se se o meu tempo está acabando, my time is running out. Eu peguei esse run e conjuguei agora, então, running, para dizer que ele está acabando. Se eu já quiser dizer que meu tempo acabou, então eu posso falar ran out, que é o passado do verbo to run. Ok? Então, todo phrasal verb, você tem um verbo com uma preposição e é o verbo, que é a primeira palavra, que vai ser conjugada para você movê-la pelo tempo, ok? Fazer viagens no tempo. Gente, não acabou. E por falar em acabar, não acabou a parte 2, nós temos um slide ainda, que é justamente acabar. Como assim? Vamos lá. Eles falam, né, qual é o desfecho da história. Teve um incêndio e tal, e aí eles dizem, we ended up at the Grand Hotel. To end up. To end up. And, the end, aparece lá no final do filme, né? The end, fim. To end, finalizar, terminar. Só que to end up, vamos pensar como uma expressão, ok? É um phrasal verb. Mas qual é o significado aí de end up? É realmente acabar, terminar. Só que aquele acabar, terminar que você conta para dizer o desfecho da história. Aliás, que você usa, quando você está contando uma história. Então, to end up é o desfecho daquela história. Como é que acabou? Como é que terminou? Ok? Então, é muito comum, ao invés de você usar o end puro, você usar to end up. Alright? E isso também acontece muito em inglês. Às vezes você tem um phrasal verb, ou seja, verbo com preposição, que é muito parecido com o verbo comum. É quando o filho puxa muito o pai. Nossa, é a cara do pai. Exatamente, é a cara do pai. Mas é o filho. Ou seja, costuma ter uma slight difference, uma pequena diferença, tá bom? Que no caso aqui é o contexto, né? Por que eu vou usar o end up ao invés do end simplesmente? Porque eu quero já entregar de bandeja para você que a ideia aqui é falar do fim, não o fim do relacionamento, não o fim do leite que acabou, né? Que ran out, mas o fim da história, o desfecho, o que aconteceu no fim das contas, ok? Então, olha só, na música eles dizem we ended up at the Grand Hotel, ou seja, depois de tudo, depois do incêndio, nós acabamos no Grande Hotel, Grand Hotel, e eu coloquei outros exemplos aqui, olha só, they ended up moving to Australia, eles acabaram se mudando para a Austrália. Então você já imagina que teve toda uma história antes, todo um desenrolar,
ok? E aí, no fim das contas, eles acabaram se mudando para a Austrália. Ok, the end. If you keep treating your girlfriends like this, you'll end up alone. Se você continuar tratando suas namoradas assim, você vai acabar sozinho. Ou seja, o seu fim, your end, seu desfecho será acabar sozinho, ok? E did everything end up okay? Acabou tudo bem? Aqui você percebe até que a tradução não é literal, né? Did everything end up okay? Porque seria tudo acabou bem, mas a gente não costuma falar assim, né? Tudo acabou bem, a gente fala assim, e aí, acabou tudo bem? Então, de repente eu soube que teve um rolo, teve uma confusão, eita, uma porção de problema, e aí quando eu encontro você, depois de um tempo, né? Did everything end up okay? Acabou tudo bem? Alright? Então, agora sim, a aula acabou, a parte 2, né? Das estruturas do inglês. E quem não tiver dado like, por favor, dê o like aí. Mas quem já tiver dado, não tente dar novamente, porque o YouTube aceita apenas um like. E se você tentar dar outro like, ele vai anular o seu like. Olha que coisa triste, né? Isso não deveria ser possível, mas é. E a Fernanda Cristina, my loves, a Fernanda falou assim, também acha que o mesmo que o Evandro, porque é nítido que a teacher ama o que faz, por tirar tempo para editar vídeo, PDF, etc. Não canso de elogiar. Muito obrigada, Fernanda, muito obrigada a todos. De fato, é tempo. Gasta um tempinho mesmo para fazer edição de vídeo, para montar o PDF, selecionar a música, fazer o vídeo com a música tocando, mas eu faço de verdade, vocês comentam aqui, e é verdade mesmo que eu faço com muito amor, é uma delícia ler os comentários, responder os comentários de vocês, que eu sempre respondo, e especialmente ver como vocês melhoram. Nossa, quando eu recebo depoimento de gente que, puxa, eu já recebi vários, assim, nossa, comecei a entender melhor programas de TV, até noticiário, que eu deixo ligado agora, estou ouvindo melhor, estou conseguindo entender melhor, né? E por causa da série Aprenda Inglês com Música, e isso é muito legal. Então, Germana falou que a primeira aula ao vivo e ela amou. Muito obrigada. Ainda não acabamos, Germana. Se você puder, continue aí. A gente ainda vai ver a pronúncia em detalhes, mas é muito legal. E se você ama a série Aprenda Inglês com Música, se você quer se tornar um colaborador, um patrocinador da série Aprenda Inglês com Música, lembra que você pode adquirir o Super Pacotão, que são exatamente as aulas da série Aprenda Inglês com Música, só que você tem todas as aulas da primeira e da segunda temporada, então são 42 aulas que estão disponíveis até agora, para download, ou seja, você guarda essas aulas offline e vem já na pastinha com os 3 formatos da aula. O vídeo, que é o que vem aqui para o YouTube, o áudio, que é o que vai para o podcast, e o PDF, que é o que vocês baixam lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música, ok? Então, é importante reforçar que o Super Pacotão não é um curso, tá bom? É a própria série Aprenda Inglês com Música, não é um material diferente do que vocês têm acesso aqui, ele é realmente uma forma de você contribuir, de você ajudar a manter esse programa gratuito aqui por muito, muito, muito tempo e te dar essa conveniência, essa praticidade de ter todo esse material offline, ok? Então, se você quiser se tornar um super colaborador, ajudar a série Aprenda Inglês com Música e ter esse material offline, aqui está o link do Super Pacotão. Nossa pronúncia aqui. We all came out to Montreux. Então, olha só, we all came out to. Aqui a gente tem um padrão de pronúncia que quem acompanha a série Aprenda Inglês com Música já pegou. Eu tenho uma palavra que termina com T, eu tenho outra que começa com T na sequência. Eu não quico no T. Eu nunca falo we all came out to. Out to. Out to. Um T só, ok? Montreux. Montreux. Em inglês, porque no francês seria Montreux, mas aqui é em inglês, então eles falam Montreux, ok? We all came out to Montreux on the Lake Geneva shoreline. Shoreline. Percebe que os 2 S dessa palavra não são pronunciados, então você não fala shoreline, shoreline, shoreline. R em inglês, enrola a língua. Porta, perna esquerda, shore, shoreline. To make records with a mobile. To make records with a mobile. We didn't have much time. Didn't have. Então, olha, didn't have, aqui virou didn't have. Por quê? Porque eu posso pegar esse dedo didn't, especialmente na pronúncia americana, e fazer rarara com ele. Então, didn't ou didn't. Ok? E o último T, como uma consoante oclusiva, eu tenho a opção de deixá-la quase muda ou realmente muda, e aqui eu já juntei o N no have. Então, didn't have, ok? We didn't have much time.
Frank Zappa and the Mothers. And the. Ok? Então, isso acontece com T, com D, TT, DD, TD, DT, TH, ok? And the, eu junto. And the Mothers. Were at the, de novo, at the. Percebe como isso é um padrão? Quem está com PDF está reconhecendo até visualmente. Isso é um padrão de pronúncia, ok? We're at the best place around. Best place. Ele comeu o T aqui para não falar best place. Por quê? Porque ele pode, ok? Porque ia ser um obstáculo. Essa consoante é um obstáculo. Best place, best place. Best place around. Best place around. Best place around. Ok? But some stupid with a flare gun. But some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Você não vai dizer burned, porque se é mudo, certo? Então, você tem burned, terminando em D, e na sequência, the. Então, burn the place to the ground. Smoke on. Smoke on the water. Rarara, nesse T. Posso cantar smoke on the water? Pode. Ok? Fire in the sky. Smoke on the water. Cha, 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 cha. They burn down. De novo, gente, essa é a aula. Se você ainda não conhecia esse padrão, essa é a aula que você vai conhecer. Ó. Burned down. D. Burn down. Só vou nesse D uma vez. Burn down the gambling house. Gambling termina com ING. Esse G normalmente não é pronunciado, tá pintadinho de cinza. Gambling house. It died with an awful sound. Died with an awful sound. Então, esse awful se escreve com AW, mas tem um som de um O com acento agudo. Awful sound. Ok? A funky cloud was running in and out. Running in and out. 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 Ok? Pulling kids out the ground. De novo. Out the ground. Out the ground. Pulling kids out the ground. De preferência, você que está aí em casa, faz junto comigo. Tá bom? Eu vou falando aqui, você vai falando aí. Se você está lendo no PDF, você está tendo já essa informação visual. E se você não estiver lendo no PDF, você vai pelo ouvido mesmo, que é um desafio extra e é muito bom para trabalhar percepção auditiva e pronúncia. When it all was over. It all. Rarara. Ok? Porque é uma opção. Você pode cantar it all se você quiser, tá? Mas se puxar para o inglês americano, muitos days e days viram rarara. Então, when it all was over, we had to find. Olha que interessante aqui. Had to, eu já sei que eu vou uma vez só, eu falaria had to find. Mas, se eu quiser, e ele quis, tem a opção de falar rarara. Então, had to find. We had to find another place. Por que ele fez isso? O to aqui é uma palavra muito fraquinha. Né? Essa é uma preposição, ela não acrescenta sentido à sua palavra. Então, se fosse um verbo, um substantivo, um adjetivo, uma palavra de mais sentido, significado, provavelmente ele daria um pouco mais de ênfase. Mas aqui ele está realmente had to find, ok? We had to find another place. But Swiss time was running out. It seemed like eu fiz meio com seem like, porque é uma possibilidade, é muito mais comum do que seem that, tá? Mas it seemed that we would lose the race. Então, it seemed that, não vou quicar no DDD nem no TTT. Então, it seemed that we would lose the race. We ended up. Olha que interessante, ele só faz aqui no segundo D. Ele não fez ended up. Por quê? Porque fica mais difícil de falar. Então, perceba que essas reduções que acontecem na pronúncia, elas são sempre para deixar o seu discurso mais fluido, mais fácil. Se eu for criar uma barreira, uma dificuldade, então não rola. Então, we ended up, ok? We ended up at the Grand Hotel. At the Grand Hotel. It was empty, cold and bare. Aqui ele fala cold and bare. But with the rolling trucks, Tom's thing just outside.
Making our music there. Making our. Aqui, aliás, eu acho que ele junta no N mesmo. Making our music there. Então, aqui ele poderia falar making our music there, ou pegar esse N e juntar na vogal, que foi o que ele fez mesmo. Making our music there. As duas possibilidades são corretas. With a few red lights. With a few red lights. A few old beds. A few old beds. We made a place to sweat. Made a place. We made a place to sweat. No matter what, então matter. Pronúncia americana. No matter what, we get out of this. Get out of this. Olha como é importante. Se você aprende get, aprende out, aprende of, com F, né? Porque se você não souber que a pronúncia é sempre V, você vai estar pensando em F, porque é o que você lê, você vai estar esperando ouvir get out of this. E você vai ouvir get out of this. Get out of this. Lembrando, esse of sempre tem som de V, alright? No matter what, we get out of this. I know, esse K do know não é pronunciado. We'll never forget. Will contraído, will. É igual o will puro. We'll never forget. E acabou! Yes! Acabamos a nossa aula. Márcia Ribeiro disse o seguinte, ela queria poder dar mais likes, mas ela não pode, porque o YouTube só deixa dar um. Aí, sabe o que você faz, Márcia? Eu vou dar uma ideia para você e para todo mundo. Vai lá na página da Teacher Milena no Facebook e avalie a página. O Facebook tem uma seção de avaliação da página, que você pode dar 1 estrela, 2 estrelas, 4 estrelas, 3, 4 ou 5 estrelas. Então, você pode ir lá na página da Teacher Milena do Facebook. Todo mundo, inclusive, que está aqui, seja aluno do Intensivo, seja aluno do Flix, seja aluno da série Aprenda Inglês com Música aqui toda terça-feira, vai lá na página Teacher Milena do Facebook e deixa a sua avaliação. Conta lá como é a sua experiência comigo, onde que você está estudando comigo, se é aqui, se é no Intensivo, se é no Flix, e o que você está achando. É muito legal, ok? Good night, everybody. Foi um prazerzão enorme estar aqui com vocês. Até terça-feira que vem, Dia dos Namorados. Espero todo mundo aqui com suas taças de vinho, seus sucos românticos, seus pares românticos, suas paqueras, ok? Evitem os restaurantes lotados e venham para como é o happy hour de terça-feira com Teacher Milena na série Aprenda Inglês com Música, uma música romântica para você. Alright? See you next week. Bye bye, guys. Thank you for coming.